Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos que se encontram nesse capítulo. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos fazer entender. Deus quer nos guiar. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? 1 Samuel capítulo 12, a partir do verso 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis a vaidade, que nada aproveita, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazê-lo ao seu povo. E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém? Esse capítulo 12 aqui, irmão, é um capítulo maravilhoso, é um capítulo onde fala e nos ensina muitas coisas, e nós queremos falar através desses versículos sobre idolatria e seus males. A irmã estava falando aqui na oportunidade que ela teve aqui no dirigir o louvor, ela estava falando sobre a idolatria. Irmão, e eu creio que nós estamos na direção de Deus, porque eu não quero subir aqui para fazer a minha vontade, não, ou para dizer aquilo que eu sei, eu conheço. Por isso que nesta manhã, quando eu estava orando, eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. E o Senhor me levou a esse texto. E o Senhor me levou a falar sobre isso, sobre a idolatria e os seus males. Por quê, irmão? Porque a idolatria ela já vem de tempos. A idolatria ela já persegue o povo de Deus há muito tempo. E o povo de Israel foi um dos povos mais idólatras que teve sobre a face da terra. E nós, irmãos, como conhecedor da verdade, como seguidor do Senhor, Ele vem nos desalertar, Ele vem nos alertar nesta noite, para nós ouvir a palavra de Deus. Como diz o cântico, eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor. E essa palavra, irmão, nós queremos, junto com os irmãos, entender um pouco mais, para que nós venha nos livrar, venha nos distanciar, venha nos separar, porque aqui vai nos ensinar, vai mostrar para nós, através da palavra, da idolatria, os males que tem causado no meio, muitas vezes até da igreja de Deus. Porque nós, como cristãos, nós achamos que só o povo católico é idólatra. Não, irmão, a idolatria ela está infiltrada em todos os termos, em toda a sociedade. O Samuel aqui no verso 21, ele fala sobre isso: não desviei, seguireis a vaidade. Ele fala como isso, a idolatria se torna como uma vaidade no meio do ser humano. E se nós não tomar cuidado, a vaidade ela entra dentro de nós. A vaidade vai nos acompanhando. A vaidade vai nos levando a nos distanciar de Deus. Por isso, nós queremos, junto com os irmãos, entender um pouco mais sobre a idolatria e os seus males, né? As suas dificuldades, os seus problemas, os seus prejuízos que muitas vezes tem causado nas nossas vidas. E eu não posso dizer assim, não, eu estou livre disso, não. Nós vamos ver aqui que aonde começou, de onde vem essa idolatria, amém?
A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da história no Novo Testamento, cometia repentinamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó. Um dos primeiros casos foi na família de Jacó. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagem de seus deuses, que está lá em Gênesis capítulo 35, do verso 1 e verso 6. Ele já trazia a idolatria dentro de si. E Deus, quando mandou ele ir a Betel, levantar um altar, ele pediu que tirasse toda a idolatria que estava na sua família. Irmãos, aqui nós não queremos apontar dedo para ninguém. Queremos apontar para nós mesmos. Aonde que nós temos errado? Aonde que nós temos falhado? Aonde nós temos deixado essa idolatria entrar na nossa família? Entrou na família de Jacó, né? Ela já estava lá e bem antes já tinha entrado na família de Jacó a idolatria. Então, amados irmãos, Deus quer nos fazer ouvir a palavra dele, para nos livrar, para nos guardar, para nos dar a direção, para nos dar condições de nós fazer o que é de melhor para Deus, porque uma das coisas, irmão, que Deus mais abomina, eu sei que Deus abomina tudo que é pecado, mas a idolatria é uma das coisas que Deus mais rejeita, uma das coisas que Deus não aceita, ele ser trocado por outra coisa, por uma imagem ou por um ser humano. Né? Muitas vezes nós queremos idolatrar o nosso filho, o nosso neto. Irmão, mas a Bíblia fala que nós temos que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesta noite nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina e nos alerta para que nós possamos nos desviar e nos separar deste mal. Aqui diz assim, os primeiros casos registrados na Bíblia em Israel, de modo global, envolve-se com a idolatria na adoração do bezerro de ouro. Foi um dos primeiros lugares onde começou a adoração a um bezerro de ouro. Tá? E nós vemos aí, aleluia, no Monte Sinai, durou um período do juízo. O povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos, embora não haja evidência da idolatria nos tempos de Saul e de Davi. O final do reinado de Salomão, foi marcado por frequência a idolatria. A gente sabe, a Bíblia nos mostra que Salomão foi um dos reis mais sábios que Deus colocou na história. A Bíblia nos mostra que não existiu um rei como Salomão, como sábio, para dirigir o povo de Deus. Porque quando ele acabou de construir o templo, o que Deus diz? Pede o que tu queres. Ele pediu sabedoria para dirigir o povo dele, para dirigir o povo de Deus. Mas, irmão, no final das suas vidas, nós vemos lá no capítulo 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, que a convivência com aquelas pessoas o levaram ele a adorar, a ele idolatrar, a ele sair da presença de Deus. E a Bíblia nos mostra que ele tinha várias mulheres, cada um de um lugar, uma do Egito, outra de não sei de onde, e cada uma queria que ele adorava o seu Deus, cada uma queria que ele idolatrasse o seu Deus, e isso o distanciou de Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos, que as companhias que andam conosco, muitas vezes nos levam a perder, nos leva a distanciar de Deus. Nós, como cristãos, nós precisamos ter a iluminação do Senhor, para que nós possamos ter aquelas pessoas que estão nos acompanhando, nos ajudando, sejam homens e mulheres de Deus, porque nós vemos aqui que na vida de Salomão,
essas mulheres levaram ele a distanciar de Deus, levaram ele à idolatria, né? Então, isso nos sirva de exemplo, isso nos mostra que nós precisamos estar diante do Senhor, buscando aquelas pessoas que estejam sempre prontas para adorar a Deus, e não muitas vezes, né, nós sairmos com pessoa que antes de nós trazermos ele para a igreja, ele leva as pessoas da igreja para o mundo. Nós temos visto muito isso acontecer, né? Antes de trazer a pessoa para a igreja, antes da pessoa se converter, a influência maligna dele muitas vezes faz até as pessoas se desviar do Senhor, a adorar aquilo que Deus não quer que adore, que é a idolatria. Então isso, amados irmãos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus. O meu caminho, a minha vida não está mais na minha direção, mas sim na direção de Deus. Não é que você vai falar assim, aquela pessoa não é crente, não é cristão, eu não vou andar com ele, não. Mas você precisa ter a unção de Deus, a direção de Deus, a capacidade de Deus, para que aquilo não venha te influenciar na sua vida, nas nossas vidas, para que nós não venha entrar pela idolatria, né? Aonde vai causar o que? Muitos mal para nós, né? Na história do reino dividido, todos os reis de Israel do norte foram idólatras. Quando Israel se dividiu, depois que morreu Salomão, Israel se dividiu. 10 tribos ficou com o reino do norte. 2 tribos foi para o reino do sul, que é Judá. Então, a Bíblia está nos mostrando aqui que o reino do norte, irmão, todos eles foram idólatras. Todos. Muitas vezes você vê assim, começou bem o reinado, começou fazendo algo para Deus, mas muitas vezes se influenciou. Acho que a 2 Crônica 15, lá fala do rei Asa. O rei Asa começou bem, tirando a idolatria, tirando os cultos oferecidos a seus deuses. Mas se nós seguirmos o texto, nós vamos ver que lá na frente, ele entrou pela idolatria. E deixou de confiar em Deus e confiou naqueles adivinhos, confiou naqueles reis. E ele morreu. Por quê? Porque deixou de confiar no Senhor. Irmão, nós não temos outro a não ser o Senhor Jesus Cristo para nós adorar. Nós não temos ninguém para nós oferecer a nossa adoração a não ser a Jesus Cristo. Porque é Ele que nos salvou. É Ele que morreu na cruz por nós. É Ele que nos libertou. Não foi o A, o B, o C, não. Foi Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Porque a Bíblia fala lá em Amós, acho que é 3:7, se não me falha a memória, que Deus não faz ou não permite nada sem que primeiro Ele avise os seus profetas, avise os seus escolhidos. Então, você e eu, se nós somos homens e mulheres de Deus, Deus tem cuidado de nós. Ainda que nós podemos entrar, ainda que nós podemos cochilar algum momentinho, e Satanás vir com a sua idolatria, vir com as suas artimanhas, para nos cegar, para nos apanhar de surpresa, o Espírito Santo de Deus, amados irmãos, que habita em nós, que vigia conosco. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos, né? Não, o Espírito Santo de Deus, Ele está ao meu lado, Ele está ao teu lado, Ele está na tua casa, Ele está no teu trabalho, Ele está lá na escola, que nem sempre eu dizia, né? Aos irmãos lá de Estrela do Oeste, irmão, vem orar. Você não pode estar junto com o seu filho, mas o Espírito Santo pode. Vem orar, vão clamar, vão buscar, vão interceder. E esse texto que nós lemos aqui, o povo estava reclamando, né? Porque ele estava em pecado. Ele sabia que ele estava em pecado. E qual que era o pecado deles? Eles queriam um rei.
Aí, irmão, nesse capítulo nós vemos a permissão, a vontade permissiva de Deus. Qual é a vontade permissiva? É aquela vontade que não era de Deus. Porque nunca foi de Deus a vontade de Deus colocar um rei sobre Israel. Nunca foi. Mas o povo queria um rei como as outras nações. Irmão, nós não precisamos imitar outras nações. Nós não precisamos imitar outros reinos. Nós não precisamos imitar outras comunidades. Nós precisamos imitar o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nós precisamos imitar, porque Ele é correto, Ele é fiel para nos guardar e nos livrar de todo mal. Amém? Na história do reino dividido, todos os dois reinos do norte, os reinos do norte foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul. Judá, somente depois do exílio é que cessou o culto à idolatria entre os judeus. Porque a idolatria é tão fascinante aos israelitas, haveria fatores implícitos. A idolatria muitas vezes nos chama atenção. A idolatria nos mostra coisas mais fáceis. A idolatria nos leva a distanciar de Deus. Por quê? Porque os povos pagãos, irmão, as nações, eles serviam vários deuses. Israel só tinha um Deus para servir. E eles achando que Eles achando que ele tinha muitos deuses, ele poderia vencer. Mas o nosso Deus é que vence as nossas guerras. O nosso Deus é que vence as nossas batalhas. Não é vários deuses, não é vários imagens de escultura que vai vencer, como eles achavam. E os israelitas, irmão, se fascinavam por isso. Se deixava levar por isso. Se envolvia com isso. Deus, nesta noite, Ele quer nos despertar para que nós possamos confiar em Deus, crer em Deus. Nós não precisamos de um amuleto, nós não precisamos de ajuda de ninguém, nós não precisamos de socorro de ninguém, nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos do Senhor que nos dirige, que o Senhor nos guia, porque é Ele que vai nos levar à mansão celestial. Então, amados irmãos, a idolatria tem causado tantos males aqui, né? As nações pagãs que circundavam Israel cria que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Noutras palavras, quanto mais Deus, melhor. Quanto mais gente, muitas vezes o ditado, melhor. Não, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. A Bíblia nos mostra isso. Lá em Juízes, quando Gedeão foi convocado, foi visitado pelo anjo, e Deus mandou ele formar um exército. No começo ele chamou o exército, tinha 32 mil soldados. Deus disse para ele, olha, Gedeão, manda chamar e avisa os covardes, os medrosos, voltem. Todos esses possam voltar para casa. E nessa sentença, nessa convocação, voltou 22 mil. Se é nós no dia de hoje, você está com um exército aí, um grupo de 50, 100 mil, 20 mil já volta, nós ficamos apavorados, não é? Aí ele disse ainda para Gedeão, tem muita gente, Gedeão, quem vai te dar a vitória sou eu. Quem vai vencer tuas guerras é Jesus Cristo, irmão. Quem vai vencer as suas lutas é Deus. Quem vai vencer as suas guerras é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, amados irmãos, Deus manda eles fazer mais uma convocação. E que todos aqueles 10 mil que sobrou voltasse ao ribeiro. E que todos eles fossem beber água. E todo aquele que descia com a boca para lamber a água, para lamber a água com a sua língua, colocasse à parte. E todo aquele que pegava água com a sua mão e trazia na sua boca, colocasse à parte.
Desses 10 mil sobrou só 300. O que nos mostra que Deus não precisa de quantidade, mas sim de qualidade. Esses 10 mil, esses 300 não dá 1% de 32 mil. Não dá 1%. Para ser 10 dá 1% seria 320. Não, só foi 300. E Deus deu a vitória para o povo de Israel. Deus venceu aquela guerra. E é isso que nós queremos nos envolver com Deus. Porque a idolatria, amados irmãos, muitas vezes quer nos cercar. A idolatria quer nos tirar. A idolatria quer nos desviar. Como diz aqui o profeta Samuel, a idolatria é o tipo de uma vaidade. É uma vaidade que entra dentro do ser humano. É uma vaidade que entra no coração do ser humano. É uma vaidade que separa o homem de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos como nós somos. Deus quer que nós sejamos como o Senhor quer. Confiar nele, acreditar nele, esperar nele. Porque é Ele que vai te dar a sua vitória. É Ele que vai guerrear as suas guerras. É Ele que vai vencer as batalhas. Nós, como seres humanos, nós não enxergamos um dedo à frente do nosso nariz. Outra coisa, nós não conseguimos ver o Espírito, porque o Espírito é invisível. Mas Deus vê, Deus contempla, Deus está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso derredor. Por isso, amados irmãos, não vamos deixar nos envolver com a idolatria, mas sim vamos buscar a cada dia mais o Senhor e crer na sua palavra, crer na sua promessa. O povo de Deus sofria influência dessas nações constantemente e as imitava. Nós não precisamos imitar ninguém, não. Nós temos o Espírito Santo que nos revela o que é real, o que é verdadeiro. Nós não precisamos copiar de ninguém. Nós não precisamos estar imitando. O fulano lá fez, eu também vou fazer. Não, o teu Deus, o meu Deus tem coisas novas para nos dar. Tem coisas melhores para fazer. Tem coisas melhores para nos mostrar para nós. Por isso aqui, os próprios israelitas, eles queriam imitar aquelas nações pagãs. E Deus, nesta noite, quer que você, como diz a palavra, como Paulo diz, que nós seremos imitadores de Cristo. Nós seremos imitadores, Paulo diz que seria imitador dele, como ele era de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo, e nós também queremos ser um imitador de Cristo. Nós não precisamos de imitar ninguém, não, porque nós temos o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o eterno, que pode ser, aleluia, a nossa direção, possa ser o nosso guia, possa ser o nosso libertador, como ele tem sido. Aqui diz assim ainda mais, influência dessas nações constantemente ao imitar, ao invés de obedecer mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado dela. É isso que Deus queria de Israel, como Ele quer da igreja de Deus. Esse mundo, irmão, não é para nós. Nós vivemos aqui porque o Senhor nos colocou aqui. Mas se você vê, se nós formos olhar a Bíblia, esse mundo foi entregue a Satanás. As pessoas da vez não acreditam, mas eu quero ler um versículo que está aqui na palavra de Deus, que mostra claramente. Lucas capítulo 4, verso 6 diz assim: E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Quando Deus jogou Satanás do céu, com seus milhares de anjos, ele disse, você quer ser rei? Vai ser lá embaixo. Então ele se acha que ele tem poder aqui também. E de um modo geral, nós formos ver através da palavra de Deus, ele tem poder sim.
mas nós somos guardados pelo sangue do Senhor, nós somos livres pelo Senhor, nós somos libertos pelo Senhor. Então nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Porque o próprio Deus, Jesus disse, se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como eu não sou do mundo, o mundo me detesta. Como muitas vezes os crentes também é rejeitado, os crentes também não são aceitos. Por quê? Porque você não é deste mundo. Estamos aqui peregrinando, estamos aqui de passagem. Um dia vai ter fim. Um dia o Senhor vai nos arrebatar. Um dia o Senhor vai nos arrancar desta terra. E o Senhor vai fazer. Então, amados irmãos, por isso que nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem guardado, Ele tem nos iluminado, Ele tem mostrado para nós como nós viver, como nós andar. Eu sei que você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer tudo isso. Não podemos deixar, mas também não podemos nos influenciar achando que esse mundo nos pertence. Não, esse mundo não nos pertence. Foi entregue a Satanás. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou dizendo. E se ele foi entregue a ele, como ele disse ao próprio Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te dou todo o poder e toda a glória que existe aqui, porque a mim me foi entregue. Amados irmãos, por isso nós precisamos a cada dia pedir que o Senhor, o Espírito Santo, nos abra o entendimento, abra a nossa mente, para que essa idolatria, para que esse mundo não venha nos envolver, não venha fazer como tem feito com os nossos irmãos do passado, né? Raquel, quando saiu da casa do seu pai, ela roubou também um ídolo do seu pai. Muitas vezes as pessoas idolatram ela como mas ela levava consigo um ídolo que era do seu pai. Então, amados irmãos, nós como os cristãos precisamos que o Espírito Santo nos ilumine a cada dia, porque eu não conheço o ser humano, você não me conhece por dentro, eu não te conheço, mas Deus te conhece e me conhece o nosso coração. Por isso, amados irmãos, a idolatria envolve muita gente. A idolatria, se nós não tomarmos cuidado, nós vemos que ela vai entrando de fininha, como o profeta Samuel disse, né? Que ela é uma vaidade, ela se torna uma vaidade, a idolatria ela vai se tornando aquela vaidade. E qual que era a vaidade daquele povo? Eles queriam ser um rei, eles queriam ter um rei, para ser como todas as nações tinham um rei. Mas quem era o rei deles? Jesus Cristo, era Deus que era o Senhor deles, era Deus que era o rei dele, e eles não, entrou no coração deles uma vaidade que eles queriam um rei. Por isso que o próprio Samuel diz assim, porque se você ler esse capítulo todo, você vai ver que Samuel resigna o seu cargo, e ele faz algumas confissões, e aqui no verso 23 ele diz assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O que Deus quer falar e nos ensinar com esse versículo? A nossa obrigação é orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. É obrigação minha e tua. Porque se eu não fizer isso, a Bíblia diz que eu estou pecando. É coisa séria, irmão. A palavra de Deus é coisa séria. Muitas vezes nós levamos assim, de qualquer jeito, mas não é não. A palavra de Deus é coisa séria. E o Samuel sentiu, porque ele tinha sido rejeitado pelo povo, ele sentiu, ele estava triste. E o povo foi cobrar dele, porque o povo sentiu que eles tinham pecado contra Deus. Qual era o pecado dele? A vaidade, porque eles queriam um rei, como as outras nações. Nós precisamos do Senhor Jesus. O nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. O nosso rei é Deus. É Ele que vai nos dirigir. É Ele que vai nos guiar. Como
Hoje nós temos os pastores para nos orientar. Antigamente tinha o profeta, os profetas, Samuel. Em cada tempo tinha um profeta. Deus levantava um homem que Deus usava como porta-voz de Deus para aquele povo. Muitas vezes, amados irmãos, e hoje tem quantos porta-voz de Deus, né? Quantos homens e mulheres que estão aí com a incumbência de falar a Deus, de mostrar o que Deus quer. Muitas vezes a gente fica preocupado, né? Será que eu estou certo? Será que o que eu vou falar, o que está aí no meu coração, é o que eu vou falar? Deus confirma. Se os irmãos prestar atenção, quando a irmã estava cantando, naquele intervalo, ela falou bastante sobre a idolatria. Então, para que eu vou me preocupar? Se Deus está confirmando que esta palavra que Ele me deu é a que Deus quer falar comigo, é que Deus quer falar conosco. Não é que Deus quer punir, não. Não é que Deus acha, Ele quer nos mostrar, irmão, o caminho. Ele quer nos mostrar que nós possamos errar. E que só nós não vamos errar se Deus estiver na nossa frente e na nossa direção. Continuando aqui, diz assim, por causa dos elementos demoníacos da idolatria, ver a próxima sessão. Ela às vezes oferece em base limitada, beneficente, materiais, físico e temporário. Os deuses da fertilidade, né? Os deuses da fertilidade prometiam o quê? Prometia filhos. O Deus do sol prometia riqueza, e a lua, que eles iam ser abençoados e que eles iam alcançar. Mas, irmão, se Deus quiser cerrar o céu e a terra, Ele cerra. Se Deus quer fechar a porta da prosperidade, Ele fecha. Mas por isso, amados irmãos, nós como cristãos precisamos ficar na dependência de Deus. Nós sabemos que a nossa fertilidade vem do Senhor, a nossa prosperidade vem do Senhor, não é de vários deuses como aquelas nações pensavam e acreditavam. E Israel muitas vezes se envolvia diante disso. Irmão, se você for falar, eu creio que tem crente cristão que vem da igreja e quando ele vai em outros lugares, ele se envolve, ele se deixa levar por algo que não leva a nada, que não traz a nada, que não representa nada, mas se envolve, porque muitas vezes se deixa levar pela vaidade, se deixa levar por coisas mais fáceis, por promessas fáceis. Deus só tem uma promessa: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Eu sempre digo, e muitas vezes eu costumo dizer, eu não sei do jeito que eu chego lá. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus vai me colocar do lado de lá. O meu Deus vai fazer eu chegar lá. Eu sei que o meu Deus pode fazer. Não vai ter demônio, não vai ter idolatria, não vai ter nada que pode nos ofuscar, nada que não pode nos distanciar, nada que nos pode tirar da presença de Deus. Essa é a nossa convicção, porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus nos ensina isto. E Deus queria o quê? Deus queria mostrar para aquele povo de Israel. Era o povo que Deus tinha escolhido. Mas era um povo que vivia. Por isso que naquela época, irmão, principalmente na época de Salomão, Salomão casou com várias mulheres. E cada mulher daquela, cada esposa daquela, queria que ele fizesse um altar do Deus dela, do Deus do país dela, do Deus do rei dela. E isso foi envolvendo, ele foi se enfraquecendo, ele foi perdendo a convicção do seu Deus. Um Deus que tinha feito tantos milagres na vida dele, né?
Um Deus que tinha colocado ele como rei lá. Um Deus que tinha dado sabedoria. Um Deus que tinha dado inteligente, principalmente quando chegou aquelas duas mulheres, né? Que as duas teve um filho na mesma noite. E uma das noites, uma dormiu em cima do seu filho e matou. E a outra, o seu filho estava vivo. Então as duas foi diante do rei e dizia, ó, o filho vivo é o meu. E aquela que tinha matado, não, esse é o meu, o morto é dela. Então, o que Salomão fez? Pediu uma espada, falou, vou cortar o menino vivo no meio e vou dar metade para cada uma. No instante, a mãe do filho verdadeiro falou, não, pode dar o filhinho para ela. Porque ela sabia que se ela permitisse, o filho ia morrer e nenhuma das duas ia ter o filho, porque o da outra já tinha morrido. E o que Salomão fez? Mandou entregar o filho para a mãe verdadeira, aquela que tinha consentido que ele vivesse. Então, é sabedoria de Deus. Nós precisamos da sabedoria de Deus, do discernimento de Deus, para nós tomar certas posições nas nossas vidas. Não podemos tomar posições, não podemos tomar atitude sem que seja a vontade de Deus. A Bíblia nos fala e nos mostra, a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer prova de Deus. Faz prova. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É desta maneira, Senhor. Gedeão não fez prova? Gedeão fez prova. Quando o anjo foi falar com ele lá, que o anjo falou com ele, ele falou, como é que eu posso saber que é o anjo de Deus? Falou, ó, vou colocar um copo d'água aqui, um copo aqui com um velo, com lã, e vou colocar lá fora. Se esse copo amanhecer seco e a lã seca e tudo em volta é orvalho, eu acredito. Mas ele não se contentou, no outro dia ele inverteu a posição. Hoje eu quero ver o copo cheio d'água, a lã toda molhada e todo em volta seco. E assim aconteceu. Nós não podemos atentar a Deus, irmão. Você atentar a Deus, você querer dizer, não, Senhor, eu só faço isso se o Senhor me fizer isso. Aí é negócio, aí é atentar a Deus. Mas nós fazer prova de Deus, para que Ele mostre a sua autoridade, o seu poder na nossa vida. Nós podemos fazer, porque Deus se agrada. E Deus quer mostrar para nós que Ele é o verdadeiro Senhor dos céus e da terra. Por isso, amados irmãos, nesta noite, nós louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor tem nos dado direção. A palavra de Deus tem nos ensinado. Posso ir, Senhor? Vai. Senhor, não é hora de eu ir? Não é hora de você ir. E eu não creio que Deus vai enganar você ou eu em um teste que nós estamos fazendo com o Senhor. Eu não creio. O Senhor vai falar, não, vou enganar o meu servo porque eles são bobinhos. Não, esse não é o Deus que você serve. Esse não é o Deus que nós servimos. Nós servimos um Deus real, verdadeiro, fiel. Um Deus que quer o melhor para os seus filhos. Um Deus que não quer enganar os seus filhos, não. Esse Deus que engana, irmão, é o demônio, é Satanás, é o Deus da mentira. Mas o Deus verdadeiro não. Aquilo que você tem no coração, se ele achar que não vai te fazer bem, o teu coração não vai concordar. Eu, quando fui embora para vir para Fernandópolis, a gente já vivia 34 anos, né, irmão? Eu não achava que algum dia eu sairia de Santo André e iria embora. Mas quando Deus vai trabalhando, a gente colocou diante de Deus. A gente apresentou a Deus. Deus foi trabalhando. As coisas foram acontecendo. Mas nós ficamos firmes diante de Deus. Nós ficamos firmes. Muitas vezes acontecem lutas, guerra dentro de nós, para nós nos perder. Quando eu tinha saído da firma, que eu falei, não, agora eu vou embora para Fernandópolis. Logo em seguida eu fui sequestrado. Aí você começa, será que é Deus? Será que não é Deus? Não,
eu continuei firme num propósito de Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Fiz propósito com Deus, falei, Deus, eu quero que o Senhor age assim, 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 assado. Mas nem para minha mulher eu contei, irmão. Nem para ela eu contei. Ela também fez um propósito com Deus. E quando é um belo dia, a minha prima está aí, ó. Ela tomava conta da casa que nós moramos hoje. E a mulher pagava aluguel, fica lá. Eu falei, porque eu quando eu fui mandado embora lá, eu falei, agora é tempo, né? Eu falei, mas agora essa mulher pode questionar, querer vários meses, querer assim, ó, eu só vou sair quando eu achar outra casa, quando eu me preparar. Porque a gente acha esse tipo de gente, né, irmão, quando ele te vê que você está numa situação, ele começa a colocar obstáculo, ele começa a colocar impedimento. Mas quando Deus está na frente, não tem impedimento, não tem barreira. O Senhor passa por cima das barreiras. E um dia Dirce ligou para casa lá e disse, ó, a mulher já arrumou uma casinha e está indo embora. O que eu vou fazer? Glorifiquei a Deus, porque não precisei questionar, não precisei dizer, olha, eu preciso, eu não preciso. O meu Deus nos direcionou. E o teu Deus também quer mostrar isso para você, quer mostrar isso para nós, nós sabendo que cada dia é Ele que vai direcionar a nossa vida, que cada dia é Ele que vai direcionar os nossos negócios, as nossas coisas. Por quê, irmão? Porque Ele quer o de melhor para nós. Então, amados irmãos, nesta noite, né, nós louvamos a Deus, a idolatria e os seus males, mas Deus nos dá a resposta de tudo isso, que é amar a palavra dEle, ficar com a palavra dEle. Tá? A gente vê o quanto Israel sofreu na sua caminhada, mas tudo por desobediência de ouvir a palavra de Deus. Tudo por desobediência de ouvir os conselhos de Deus. Tá? Eu não sou melhor, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor, como disse aquela última estrofe do cântico. Eu quero ouvir, Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso ouvir, e que nós possamos colocar dentro do nosso coração, que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, porque eu creio que nós chegaremos ao lugar, ao destino certo que Deus nos prometeu para cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude a cada dia mais podermos ter na palavra do Senhor o discernimento e a visão de Deus, do Espírito Santo, para a nossa caminhada nesta terra aqui. Enquanto o Senhor não volta, nós precisamos continuar a nossa batalha, a nossa luta, a nossa guerra. Amém? Nesse momento eu quero orar com os irmãos. Vamos colocar de pé. Cada um que tem o seu pedido, o seu desejo, a sua necessidade, coloca diante de Deus. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que nós servimos, Ele pode fazer. Se há aquele espírito de idolatria, de vaidade dentro do nosso coração, a Bíblia nos mostra, irmão. Eu falo, eu entendo também. Eu não estou isento disso daí não. Porque não existe ninguém que pode se vencer consigo próprio. Nós só vencemos com o Senhor Jesus. Nós só alcançamos as nossas lutas com o Senhor Jesus. A Bíblia fala lá também, ai de vós, quando todo mundo disser bem, né? A gente tem um ego dentro da gente. E quando as pessoas começam a idolatrar a gente demais, a gente fica cheio, né? Cheio de vaidade. Isso é idolatria também. Isso é idolatria. E nós precisamos vencer isso. Eu preciso vencer isso. Você precisa vencer isso. Esse tipo de coisinha. Alguém começou a te elogiar, glória a Deus. A glória de Deus. A glória de Deus, porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Homem nenhum.
lá no capítulo 42 de Isaías, verso 8, diz assim, que Deus não dá a glória dele para homem nenhum. Não dá, a glória é dele, porque é ele que faz, é ele que cria, é ele que levanta, é ele que abate, é ele que coloca de pé, tudo é ele. Nós somos apenas servo dele, instrumento de Deus, e que nós possamos estar nos ajudando um aos outros, tá? Não, irmão, muitas vezes você fala assim, também já aconteceu comigo, não vou orar por aquele irmão, não vê o que ele faz, ou por aquela pessoa. Nós temos esse instinto, mas Samuel nos mostra aqui, ai de mim, se eu deixar de orar por algum de vocês. Israel estava em pecado, Israel estava doente, Israel estava sem Deus. Mas Samuel foi um profeta levantado por Deus, um homem de Deus, para interceder. E nesta noite, você também vai interceder. Nós vamos interceder para que Deus possa fazer uma obra gloriosa na minha e na tua vida, na minha e na tua família e na nossa comunidade. Amém? Vamos orar por aqueles que não vieram, estão trabalhando, pelo pastor que está viajando a trabalho da obra de Deus, né? Que Deus possa iluminar esses homens, irmão, né? Esses pastores, para que Deus dê a interpretação, para que eles tenham a iluminação de Deus, para que eles possam trazer cada dia mais um alimento maravilhoso e sadio para o povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nesta noite nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, de nós podermos estar meditando na tua palavra. E esta palavra, Senhor, vem falar conosco sobre a idolatria, sobre os seus males, Senhor, que vem causar, Senhor, que vem trazer, Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Mas eu quero te louvar nesta hora, porque eu creio que o Senhor é um Deus que pode trazer um libertamento, o Senhor pode trazer livramento, o Senhor possa trazer liberdade, Senhor, para o teu povo e para a tua igreja, Senhor. Deus, visita aqueles irmãos que estão trabalhando, visita aqueles que não têm mais força, Senhor, aqueles que estão viajando, Senhor, como as direções dos presbitérios, Pai amado, de todo o nosso Brasil, Pai querido. Deus, dá sabedoria àqueles homens, dá direção, Senhor, dá iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, para que a obra do Senhor possa cada dia mais crescer. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, em favor de cada irmão que aqui está, Senhor. Deus, que eles possam tomar uma decisão, Senhor, espiritual na sua vida. Se muitas vezes, Senhor, a vaidade, a idolatria, Senhor, muitas vezes tem invadido, Senhor, tem querido fazer parte, Senhor, tem tentado distanciar, Senhor, eles possam ter a iluminação do teu Espírito Santo e da tua palavra, Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado.